Paz do Senhor, irmãos, estamos aqui mais uma vez para refletirmos na palavra do Senhor. Queremos desejar o Espírito Santo nos abençoando, você também possa ser fortalecido, edificado no poder da palavra do Senhor Jesus. Vamos orar. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade que temos de estarmos diante da Tua palavra e nos alimentar dela, procurar as verdades estabelecidas nela, para que a fé seja uma fé inabalável, que o Teu Espírito nos conduza em verdade e que os nossos corações se encontrem férteis, com terra fértil, para que possa produzir segundo o conselho de Deus, segundo a vontade de Deus. Perdoa as nossas faltas, nossos pecados, pelos méritos de Jesus Cristo. Limpa-nos, ó Deus, de todas as nossas iniquidades e glorifica o Teu nome neste momento, em todas as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, amados, o assunto hoje é casamento. O casamento ele acabou como que um assunto polêmico e até complexo na igreja. E vocês vão entender, não é? Deveria ser um assunto comum para ser tratado entre nós, mas acabou sendo um assunto complexo e de muita polêmica no meio da cristandade hoje. Mas nós queremos tratar isso com verdade, pelo menos a verdade que nós vemos aqui na palavra do Senhor, tá bom? Então nós queremos que você seja abençoado, você que é casado, você que está aí em vias de casamento, você possa ser alcançado e que as informações possam ser benéficas, né? E ajudá-los nos momentos que vocês estão vivendo. Nós estamos, na verdade, vivendo uma grande crise mundial a respeito do casamento. Há uma crise estabelecida, irmãos, né? Nós estamos, assim, numa deturpação daquilo que é o casamento a nível internacional, mundial. Eu estava conversando com a Rosana umas semanas atrás, e eu falei para ela, cheguei a falar para ela que eu estava desacorçoado, desesperançoso do casamento, e que eu não iria mais, quando fizesse alguns casamentos, dizer até que a morte o separe, porque isso se tornou evidentemente algo não mais notável no mundo que vivemos e também no meio evangélico. Então eu vou falar assim, olha, vocês estão casados, tá? Diante do Senhor, e vivam bem enquanto puderem, né? Porque nós vivemos esta crise, né, nos casamentos, sobre o sacramento do casamento, né? Então é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Então, para dar introdução a isso, eu queria chamar aqui um cantor, né, no meu tempo de jovem. Ele se chamava, vocês conhecem, muitos de vocês conhecem, Raul Seixas. Raul Seixas, o pai do rock, né? O rock brasileiro, né? Se espelha até hoje neste cantor e compositor. Raul Seixas cantava pelo menos 3 músicas que incentivaram, no meu ver, tudo que nós acabamos vivendo hoje. Maluco Beleza é uma delas, Metamorfose Ambulante. E nessa música Metamorfose Ambulante, que ele dizia, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo, né? Ele precisava de uma renovação de pensamentos, de atitudes, né? E havia também uma outra música que chamava-se Sociedade Alternativa. Essa também
fez muito sucesso na carreira de Raul Seixas, onde ele diz: viva a sociedade alternativa. Agora é lei, agora é lei, viva a sociedade alternativa. E ele dizia: se você quiser pôr chapéu, tirar chapéu, se você quiser ouvir Carlos Gardel, se você quiser acreditar em Papai Noel, ora, você é livre, você é livre. Interessante que ele fala de um cantor argentino, né, que nasceu na França, o Gardel, e ele diz: ele foi o maior cantor de bolero, né, na Argentina, e ele era roqueiro. Ele falou: não tem problema você escutar Carlos Gardel, né? Então, havia em Raul Seixas uma ardente expectativa de que os padrões estabelecidos fossem quebrados, né, e o pensamento fosse livre, né? Ele dizia assim: não existe verdade absoluta, né? Minha música é um incentivo às verdades individuais. Olha só, a música que eu acompanho é um incentivo às verdades individuais como expressão de vida, Então, o que eu quero com as minhas músicas é que as verdades individuais, elas se sobreponham sobre qualquer tipo de verdade absoluta. Ele tinha como companheiro nas suas músicas Paulo Coelho, um grande escritor, e eu vi uma declaração do Paulo Coelho, né, que entre as suas magias, os seus trabalhos místicos, né, ele diz que realmente ele desencaminhou o Raul Seixas, ele que apresentou as drogas ao Raul Seixas, né? Ele fala até com muito orgulho, e os dois, né, praticamente sócios dessa sociedade alternativa, eles infiltraram na sociedade brasileira, como tantos outros também, não é? Estou citando o Raul Seixas porque a música dele era bem incisiva em relação a isso. Um outro famoso, falando sobre Raul Seixas, o Bial, vocês todos conhecem o Bial, ele diz que Raul Seixas era um gênio da música, né? E Raul Seixas, ele extrapolava, né, a ideia até de esquerda, de direita. Ele cantava ideologia mesmo, a música dele tinha viés ideológico, né? Mudança de mente, mudança no pensamento, para que nós tivéssemos uma sociedade mais justa, né? E ele queria que as massas fossem alcançadas com a música de Raul Seixas. E os pensamentos que advieram, né, com a música do Raul Seixas, começou a realmente se massificar, começou a proliferar, que eu acho que se ele pudesse voltar, ou se ele estivesse vivo, ele ia ficar espantado com aquilo que a música dele conseguiu fazer, com que as ideias dele conseguiram fazer com a sociedade, né, que nós estamos vivendo. Então é sobre esse prisma que eu quero conversar com vocês, né? Por quê? Porque o que nós vimos? Nós vimos que essa sociedade alternativa, ela mudou conceitos, ela mudou verdades. A sociedade alternativa, ela está em todas as camadas, ela está em todas, ela está na religião, está na sociedade, ela está na educação, ela está em todos os lugares, né? Ela está no politicamente correto.
Então a sociedade passou e está passando por uma grande transformação. E essa grande transformação, o que ela faz? Ela choca com a palavra de Deus, né? Então a maneira velha de pensar é a maneira velha de pensar sobre a Bíblia. O que a Bíblia diz é uma maneira velha de pensar. E muitos cristãos já questionam muitas partes da Bíblia, né? Muitos cristãos questionam muitas partes da Bíblia. Então, como que ela conseguiu entrar em todas as camadas da sociedade, ela também conseguiu entrar na igreja. A sociedade alternativa, ela está presente dentro da igreja, mudando os conceitos, e um dos conceitos que ela conseguiu mudar foi o conceito do casamento, né? Nunca se ouviu falar tanto em divórcios entre evangélicos, né, como nós temos ouvido agora. Então ela mudou a verdade da palavra, né? E em alguns aspectos você vê ela inibiu o casamento, ela inibe o casamento hétero, mas a sociedade alternativa, ela apoia o casamento gay, né? Olha, você vê o contrassenso. E massificamente ela fica lançando sobre nossas mentes as suas ideias. Outro dia eu vi uma repórter da CNN, o nome dela é Elisa, estava conversando com um psicólogo, e ela disse: devido a essa pandemia, né, os casais que não se amam mais, é mais ou menos isso, né, poderiam ter uma conversa sincera e se deixarem, buscarem outros caminhos, né? Aproveite esse momento, seria bom até para que eles se livrassem do contágio, né, da pandemia. Então, ideias como esta corrompem os bons costumes ditos na palavra do Senhor, tá? Então eu fiz uma anotação aqui que eu gostaria de ler. Crescem pesquisas online por informação sobre divórcio. Nesses momentos de pandemia, cresceu assustadoramente, né, as pesquisas online sobre o divórcio. Por quê? Porque tem muita gente, né, com esta mentalidade distorcida do casamento, sendo enganada e pedindo divórcio aí à torto, e fazendo como que as pencas, né, pedindo divórcio por qualquer motivo, por qualquer situação, por falta de amor, dizem eles, né? Então a ideologia do casamento, segundo a palavra de Deus, ela tem sido desbancada numa velocidade surpreendente, né? Então os casamentos de crentes, porque ela entrou na igreja, casamentos de crentes foram e estão sendo manipulados por esse sistema corrupto, os nossos próprios casamentos, né? Vigente por uma filosofia satânica. Os casamentos dos crentes, irmãos, estão vivendo isso, porque qualquer coisa o crente já quer largar, né? Qualquer traição o crente já quer largar. Nós não vamos falar hoje sobre violência doméstica, porque é um outro contexto, né? Nós temos que tratar de outra maneira o casamento que tem a violência doméstica. Então, vamos deixar para outra oportunidade, antes que o irmão fale, mas se o cara fica batendo na mulher constantemente, nós vamos tratar disso também. Não vou me eximir disso, nem diante de vocês, nem diante das pessoas que estão nos vendo, né? Mas o casamento entre crentes, ele foi absorvido de tal maneira por essa sociedade alternativa, que ele está sendo induzido a viver como eles pregam a respeito do casamento, né? Então, depois do cidadão, da cidadã, do irmão comparecer diante de Deus, jurar amor eterno, a palavra, a verdade da palavra, né,
ele pega e se deixa manipular por esse sistema que está diante de nós. E isso é tão forte, porque no começo eu falei que é um tema polêmico. Não deveria ser. Por quê? Porque líderes e pastores evangélicos também se deixaram levar. Né? Hoje as igrejas estão cheias de pessoas divorciadas. E existem pastores divorciados também. E eu fiquei sabendo um tempo atrás que tinha até conselho de pastores divorciados no Brasil. Então, quer dizer, aonde está a verdade? O que aconteceu com esse sacramento? É apenas um sacramento? É uma verdade absoluta? O casamento, a união? Então, eu gostaria primeiro de dizer algumas coisas interessantes ao respeito do casamento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, no livro de Marcos, capítulo 10. Livro de Marcos, capítulo 10. Versículo 7. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Essa sociedade alternativa, ela tem uma verdade em si, em todas as suas prerrogativas. Ela diz assim: nós não precisamos de Deus, nós não precisamos da sua palavra, nós podemos nos conduzir, somos nossos deuses. Eu poderia chamar a sociedade alternativa também de sociedade anarquista, a sociedade anarquista que combate a religião. O que é o anarquismo? O anarquismo é uma instrumentalidade que se opõe ao Estado. Nós não precisamos de leis, nós não precisamos de um Estado para nos dirigir, nós temos pensamento livre. E Karl Marx, ele diz que a religião é o ópio do povo, o adormecimento do povo, é um paliativo para as intempéries que o homem vive. A religião é um agente manipulador de massas. Então, o anarquismo, a sociedade alternativa, eles dizem: nós não precisamos de Deus, então nós não precisamos disso aqui. Isso aqui não é mais realidade no nosso meio. Nós não precisamos estar atentos a isso aqui. Então, veja bem, o que nós queríamos falar para vocês? Que a sociedade alternativa hoje, ela detesta e odeia, que ela praticamente excomunga, ela ridiculariza. Nós queremos falar do casamento segundo a palavra e continuar lutando para que isso realmente seja uma verdade nas nossas vidas. Então, nós temos alguns valores na palavra do Senhor que testificam a verdade do casamento. O primeiro deles é isso aqui: os dois serão uma carne, não serão mais um, não serão mais dois, serão uma carne. E o que Deus ajuntou, não separe o homem, não separe o homem. Então, como os dois são uma carne, ele tipifica o casamento, tipifica a união de Cristo com a igreja, de Cristo com a igreja.
A união de Cristo com a igreja é indissolúvel. Indissolúvel. Com a igreja. Cristo tem uma igreja. Ele é o noivo da igreja. A igreja é a sua noiva, né? E as bodas do Cordeiro vão sacramentar algo indissolúvel. Só sacramentar, porque já é indissolúvel. Então o casamento, ele é indissolúvel. Você não pode ser um com outras pessoas, você é um com uma pessoa só, porque você tipifica a união de Cristo com a igreja. Dentro dessa verdade, Cristo é o cabeça da igreja, Cristo comanda a igreja, né? Cristo é Senhor da igreja. Dentro dessa verdade existem os mandamentos que a palavra traz para as nossas vidas. Eu gostaria que você atentasse para isso, né? Atentasse para isso, porque nós não podemos errar. Nós não podemos errar nessas verdades, irmãos. Nós não podemos errar. Veja só em Efésios 5, 22. Nós, mulheres, sujeitávos aos nossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos vossos maridos. Parece uma palavra dura para as mulheres, mas duro é o que fala para o homem. Olha só o que ele fala para o homem, e principalmente o homem crente. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Devem assim os maridos amar as suas próprias mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E depois, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Olha que texto tremendo para nós, irmãos. Só que isso aqui, para a sociedade que nós vivemos, é ladainha. Isso aqui é coisa retrógrada, isso é coisa do passado, isso é coisa odiosa. Mas esta é a lei do Senhor para o nosso casamento, né? Então, hoje as mulheres, diante da sociedade alternativa anarquista, elas se envolveram muito com esse movimento feminista, né? E esse movimento feminista também está dentro das igrejas, de forma forte, e eu vou dizer até com mais intrepidez, desafiando os conceitos da palavra do Senhor. Então a palavra de Deus está sendo vituperada, a palavra de Deus está sendo difamada, blasfemada
dentro da própria igreja, nesse assunto que se chama casamento. Eu também queria dizer para vocês que eu não tenho nada, individualmente, nada contra ninguém. Meu problema é doutrinário apenas doutrinário. Não sou contra ou a favor disso ou daquilo pelas pessoas. Eu zelo pela doutrina, eu procuro zelar pela doutrina. E há um conselho na Bíblia que fala que nós devemos atentar para a sã doutrina, porque é essa sã doutrina que está sendo combatida. E nós vamos falar sobre isso em reflexões e estudos da palavra. Vamos falar muito sobre sã doutrina, nesse tempo que ela está sendo combatida e difamada. Nós precisamos mostrar o que é a sã doutrina. Então vamos voltar aqui. Isso aqui é tutano, isso aqui é alimento para nós. Você que é casado, não tem como você ser crente e não observar isso, meu irmão. Não tem. Minha querida irmã, não tem como você ser crente e não observar isso. A mulher tem que ser sujeita ao marido. Isto é ser machista se você falar isso. É digno de prisão, talvez de morte. Mas a Bíblia fala, como ao Senhor. Você não é submissa ao Senhor. É como se você fizesse ao Senhor. Você não faz especificamente por causa do seu marido, porque nós sabemos que, olha, eu vou falar para você, tem homem aí que Deus que nos livre, mas é ao Senhor, eu vou ser sujeita. E a sujeição, ela está ligada a esse último versículo aqui. O marido reverencie sua mulher. A mulher reverencia o marido. Respeite o marido. Ajude. Seja auxiliadora. Seja parceira. Caminhe junto. E o homem vai reconhecer isso. O homem tem que reconhecer isso, honrando a mulher. Então, quando a Bíblia fala da sujeição da mulher, ela fala para o homem, você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Agora eu pergunto, que marido no século 21 ama a esposa como Cristo amou a igreja? Irmãos, dá para contar no dedo. Que marido que trata a esposa para santificar a esposa, para lavar a esposa pela palavra de Deus? Quem está fazendo isso hoje? Quem está cuidando da vida espiritual da sua esposa hoje? Quem faz questão de orar pela sua esposa? Ou de orar com a sua esposa, ou de ministrar a palavra para a sua esposa, ou de ler a Bíblia com a sua esposa? Dá para contar nos dedos, irmãos, porque isto é uma prova evidente de amor, de amar a esposa como Cristo amou a igreja, porque Cristo faz isso com a igreja. E qual o objetivo disso? Quando Cristo faz esse trabalho com a igreja, Ele está fazendo para apresentar a igreja, gloriosa, sem mácula, sem ruga, e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É esse o objetivo do marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, porque santificando e lavando, e ministrando sobre ela valores espirituais, ele vai apresentar essa esposa a Deus gloriosa. Ele vai apresentar a Deus essa esposa sem mácula, sem rugas. Ele vai adornar a sua esposa com o que é de mais belo, um coração puro diante de Deus.
o respeito que deve se ter, discernir a esposa, honrar a esposa. Quem está fazendo isso hoje em dia, irmãos? Então, nessa questão, muitos casamentos têm valores invertidos. A esposa manda e o marido obedece. A esposa serve mais a Deus do que o marido serve a Deus. A esposa ora mais a Deus do que o marido ora a Deus. A esposa tem mais conhecimento da Bíblia do que o marido tem. Então, é muito difícil você encontrar casamentos com plena felicidade, porque nós vamos ter que admitir que existe também muitos desafios no casamento. A personalidade de cada um dita muitas vezes a maneira de caminhar. Existem desafios, existem momentos de enfermidade, existem momentos de difícil situação financeira, existem momentos difíceis com os filhos, né? Existem momentos difíceis nos relacionamentos, né? Nos sonhos que nós queremos, nos sonhos que nós planejamos, existem. Mas quando se invertem valores, acaba-se com a possibilidade de felicidade no casamento. Acaba-se completamente. O casamento se torna algo pesado, frustrativo, cansativo, amargoso. Porque você pensa que ama e não ama, porque as atitudes mostram que não ama. Então a grande realidade do casamento hoje está condensada aqui, irmãos. No âmbito espiritual, esse sacramento, nós comparecemos diante de Deus, estabelecidos nesta verdade aqui. A sociedade alternativa veio e arrancou isso de nós. Arrancou isso de nós. Então as pessoas estão se separando por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Por um grito, por um emburramento. E se essas coisas aqui não acontecem, isso aqui é importante. A paixão esfria, ela seca. E como diz a minha esposa, um coração que não está apaixonado, ele pode se apaixonar por alguém, por outro alguém, a qualquer instante, a qualquer momento. Isso é verdade. Você não retém esses valores, então há uma grande possibilidade de você se apaixonar por outra pessoa. Então esses valores aqui, se o marido não os cultiva, o que ele vai fazer? Ele vai maltratar a sua esposa, ele vai gritar com a sua esposa, ele não vai ter a ideia clara que o seu casamento tem a representatividade da união de Cristo com a igreja. E igualmente a sua esposa, se não for sujeita, se não for auxiliadora, ajudadora do seu marido. Então esta é a razão de nós estarmos vivendo. E quem tem influência muito grande é essa sociedade alternativa. Mas aí eu fico pensando, até que ponto a sociedade alternativa tem influência na vida do crente? Até que ponto? Então nós vamos voltar para o problema do coração. Se o meu coração está firmado em Cristo, nada que vem de fora pode contaminá-lo. Nada. Porque o que contamina o homem não é o que vem de fora, é o que sai. O meu coração puro, estabelecido na sã doutrina, estabelecido nas verdades de Deus, ainda que para a sociedade seja retrógrada, careta, é o que mantém meu casamento, a minha doutrina, a minha perspectiva de crente, é o que me mantém em pé, para a honra e glória
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, muitos casamentos têm sido desfeitos, o divórcio está aí diante de nós, tá? Nós estamos vivendo eles aos milhares, e eu não sei como que isso tudo vai ainda acabar. Se nós estamos assim, imagine como vai ser, os nossos filhos vão viver em que mundo? Nossos netos vão viver em que mundo? Quando dentro de casa nossos filhos não veem nossos pais fazendo isso aqui com suas mãos. Quando os nossos filhos não percebem que os nossos pais não cuidam espiritualmente das nossas mães e das nossas vidas. Quando dentro de casa nós não percebemos que nossas mães também não são sujeitas aos seus maridos. Vocês imaginam o que eles vão viver? Se vocês querem saber de uma coisa, de uma realidade, existe hoje, no mundo que nós estamos vivendo, um grande número de jovens desviados da igreja, por falta de relacionamento nos lares. Existem muitos filhos de pastores que se divorciaram. Existem milhares, centenas de filhos de crentes hoje divorciados. Você imagina o que será o futuro dos nossos netos, dos nossos filhos menores? Que sociedade que eles vão viver? Aonde a palavra estará no coração deles? Qual será a plenitude, a totalidade, o espaço que a palavra vai encontrar no coração dos nossos netos, dos nossos filhos? Se hoje já vivemos esses problemas tão atenuantes, né? Muitas pessoas se firmam, né, quando Jesus fala com os fariseus, e os fariseus dizem para Jesus: Moisés nos deu carta de divórcio. Carta de divórcio. E Jesus diz para eles assim: olha, Moisés deu carta de divórcio para vocês por causa da dureza dos vossos corações, mas no princípio não era assim. Então os fariseus, eles buscaram no Velho Testamento algo que pudesse justificá-los, em relação ao divórcio. Então eu gostaria de ver em Deuteronômio, se você tem sua Bíblia aí, Deuteronômio, no capítulo 24, olha só o que diz, é o que eles reivindicaram de Cristo Jesus sobre o divórcio no casamento. Diz assim em Deuteronômio, capítulo 24: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio e lhe o der na sua mão e a despedir da sua casa ou desse seu último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor te deu, que o Senhor teu Deus te dá por herança. E eu gostaria de ler também aqui,
queria que você fosse aí para o livro de Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligado pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Então vamos voltar aqui. Quando os judeus falam para Jesus, os fariseus, Moisés nos deu carta de divórcio. Eles citam lá Deuteronômio 24. Mas quando você vai para Deuteronômio 24, você percebe claramente que a lei diz: se você se casa com a sua mulher e na noite de núpcias, você percebe que ela não é mais moça, você encontrou um mal nela, ela já foi de outro homem, então você pode dar carta de repúdio a ela. Esse é o contexto, não é durante o casamento, porque muitos falam assim: se adulterar, você pode dar carta de divórcio. O contexto original não é esse, o adultério durante o casamento. Durante o casamento a gente tem que exercitar perdão, misericórdia. Nós temos, tanto de um lado quanto do outro. A questão aqui é a virgindade. Você, não querendo, não casa. Dê carta a ela, para que ela siga a vida dela e você siga a sua. E em Romanos capítulo 7 diz aqui, olha, você está ligado à mulher pela lei. Enquanto você estiver ligado pela lei, se o seu marido viver, você está ligado a ele. Se a sua mulher viver, você está ligado a ela. Viver, se ela morrer, então você está livre para contrair um outro matrimônio, um outro casamento. Então, amados, nós precisamos entender esses aspectos. Desculpa aqui, irmãos. Esses aspectos que a palavra do Senhor nos traz. O casamento não é só um sacramento, ele é a união mística de Cristo com a igreja. Não há como inverter esses valores. Então, quando eu falo para vocês que eu não tenho problemas com pessoas que pensam de outra forma, mas eu tenho um compromisso com a doutrina. Eu tenho um compromisso com a doutrina da palavra do Senhor. Ela sim é importante para mim. E eu não posso enganar o meu povo. Eu tenho que trabalhar a verdade da palavra do Senhor. Eu não posso admitir que uma ovelha minha, se largando e casando com outro, se torne adúltera. Depois nós vamos falar sobre feminicídio, violência doméstica, tá? Nós vamos falar sobre isso. Mas as pessoas hoje, elas estão largando, irmãos. A mulher não tem mais paciência de suportar as provações do casamento, até mesmo traições, e em ver o seu marido salvo por Cristo, livre do pecado, livre do inferno. O homem nem se fala, o homem ele já chuta e já manda embora, ele não quer saber quando trai. O que se convive nos casamentos hoje. Então, os homens, quando não santificam suas esposas, é porque eles não estão santos. Eles mesmos não se santificam e se entregam às luxúrias do pensamento, às coisas imorais da vida. Há um outro grande inimigo do casamento hoje que se chama pornografia. A pornografia está
na esquina, está no bar, está no trabalho, está na escola, está nos livros, está na televisão, nas novelas, está na rede social abundantemente. Abundantemente. E a pornografia é um câncer que corrói o casamento. Quem está livre disso, irmãos? Quem poderá estar livre disso? Então eu tenho que trazer para vocês o direito da dúvida. Você tem que ter o direito da dúvida. Você vai continuar mandando no seu marido? Você vai continuar não amando a sua esposa como Cristo amou a igreja? Você vai continuar gritando com a sua esposa, tratando mal a sua esposa, sendo indiferente à sua esposa? O que você espera? O que nós esperamos que Deus faça por nós diante desta situação que nós estamos vivendo, irmãos? Eu queria terminar essa breve reflexão sobre o casamento, lendo um texto aqui de 1 Pedro. Ele é extremamente importante para cada um de nós. Capítulo 3 de 1 Pedro diz assim: semelhantemente vós mulheres sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O fato do seu marido ir na igreja não significa que ele é convertido, não significa que ele se encontrou com Cristo. Por isso que às vezes ele te trata mal, por isso que às vezes ele tem atitudes de pessoas não crentes, pessoas ímpias, pessoas dirigidas pela sociedade alternativa. Mas aqui a palavra diz: se você for sujeita, você vai ter Deus te deu uma arma de conquistar seu marido sem palavras. É a única maneira de conquistar alguém sem palavras, é a mulher sujeita a Cristo, considerando a vossa vida casta em temor. Quanto mais ele ver que você é obediente à palavra, mais possibilidade haverá que ele se transforme, porque Cristo vai agir, o Espírito vai agir. Mas que mulher que vai ter fé para isso aqui? Que mulher que vai ter paciência para esperar isso aqui? E ele continua falando das mulheres: olha, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês: há um grande número de traições feitas pelos homens com mulheres horríveis. Ele tem uma mulher linda lá dentro de casa, de babar o quê? E ele consegue trair com uma mulher extremamente feia e horrorosa. Quando eu olho para esse texto, eu falo assim: você quer surpreender seu marido só com enfeites, com cabelos? Você quer atrair seu marido com aquilo que é de exterior? Se o coração dele não for puro, isso não vai adiantar, irmãos. Então o que a mulher tem que fazer? Ela tem que olhar para o coração e ter um coração puro, diante de Deus. Um traje de um homem, como diz aqui, um homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto. O que o feminismo fez? Ela tirou da mulher a quietude e a mansidão. Eu não sou feminista. Então seja mansa,
Tem o espírito de quietude, porque senão você pode não ter lá o título, mas você age como tal. A mulher age como tal. Então, o homem encoberto no coração, no incorruptível traje do espírito manso e quieto, isso é precioso para Deus. E Pedro diz: assim se adornavam as mulheres santas antigamente, que esperavam em Deus e estavam sujeitos aos próprios maridos. Minha fé está em Ti, Senhor, eu estou esperando em Ti. Então elas se adequavam, se adornavam com o espírito manso e quieto, esperando em Deus. De que maneira? Sendo sujeitos aos vossos maridos. E ao ponto de Sara obedecer a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Isso aqui, irmãos, é uma pedrada na sociedade de hoje. Se um não crente, ou seja, se a sociedade alternativa, os anarquistas, lê um negócio desse, eles desconjuram. O que é isso aqui? Isso aqui é uma insanidade. Mas isso aqui é sã doutrina, irmãos. E as mulheres que trilham por esse caminho encontram alegria no casamento, felicidade no casamento, e são amadas como Cristo amou a igreja. Porque Cristo, a palavra fala que nós devemos ser sujeitos, não é se o marido é bom, não. Aí ele fecha o pensamento, Pedro, dizendo: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher. Honra como vaso mais fraco. São mais sensíveis, as mulheres são mais sensíveis. Essa ideia do reality show, que a mulher suporta muito mais que o homem, na força, na física, pode até acontecer, irmão, mas interiormente elas são mais frágeis, são mais sensíveis, elas sofrem mais. Como sendo vós os seus coerdeiros da graça de Cristo, para que não sejam impedidas as vossas orações. Não adianta você orar se você não der honra à sua esposa. Não adianta você orar se você não for no caminho que conduz a sua esposa a Cristo. Não adianta você não ter discernimento da sua esposa. Suas orações não vão subir a Deus, não serão respondidas, elas serão impedidas de chegarem a Deus. Então, no decorrer da história, esses valores foram se perdendo dentro da igreja, e há de se ter muita coragem para pregá-los hoje, porque o seu público é um público divorciado, separado. O seu público tem ideias do sistema vigente. O seu público concebe a ideia de que a religião é o ópio do povo. O seu público pensa: os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Nós precisamos evoluir com o tempo. Mas eu vou dizer seguramente, não existe nada mais atual do que a palavra de Deus. E ela é o remédio para o teu casamento. Ela é o remédio para o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo. Fuja, irmão. Fuja. Fuja dessa sociedade alternativa. Fuja dessa sociedade anarquista. Fuja dele. Fuja. Não é isso que a palavra do Senhor diz para nós? Fuja. Nós precisamos aprender a nos submeter a Deus. Fugir de todas essas coisas.
o diabo fugirá de vós também. Mas submeta-se a Deus, submeta-se à palavra do Senhor. Então, diante dessas verdades lidas, dessas informações chegadas ao seu coração, todos nós temos uma decisão a tomar. Você pergunte para as pessoas que se divorciaram: você é feliz agora? Você não tem mais problemas agora? E você vai perceber que a grande maioria vai dizer: é tudo igual. É tudo igual. Vou terminar com uma pergunta para você pensar. Eu não vou dar a resposta, é só para você pensar. Se todos os problemas no casamento, eles podem terminar com a separação, quantas vezes nós podemos nos separar? Quantas vezes podemos divorciar? Existe algum conselho bíblico para isso? Quantas vezes eu posso me divorciar? Cristo nunca incentivou o divórcio. Deus nunca incentivou o divórcio. Jamais. Tanto é que Deus, diz a palavra, odeia o divórcio. Mas eu queria deixar essa pergunta para vocês. Se é legítimo se separar, quantas vezes eu posso me separar? Como Charles Chaplin, 9 vezes? Ou como Gretchen, quase 18? Quantas vezes é legítimo um homem se divorciar? Então, que Deus te dê graça, que Deus te dê favor e que Deus ajude você a entender a sua palavra e temer e tremer diante dela. Tá bom? Que a tua graça esteja sobre o teu povo, Deus, e que o teu Espírito Santo fortaleça as nossas convicções sobre a sã doutrina e que possamos lutar pelos nossos casamentos, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado. Fica conosco, Deus, é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima. Fiquem com Deus.